Sejam bem-vindos, gente, a mais uma aula. O capítulo de hoje é sobre prismas. Nós vamos estudar nesse vídeo os conceitos relacionados a prisma, as fórmulas utilizadas, como aplicar, ok? Os prismas, pessoal, nada mais são do que um tipo específico de poliedros. A gente estudou poliedros no capítulo passado. Então, os prismas nada mais são do que um tipo específico de poliedro. Um prisma é composto por duas bases, uma inferior, uma superior, certo? A parte de baixo e a parte de cima, e pelas faces laterais, ok? Duas bases e as faces laterais. Tanto as bases como as faces laterais são polígonos, ok? Podem ser polígonos regulares ou não, por exemplo. Nas faces laterais nós podemos ter, por exemplo, retângulos, né, que são polígonos, mas não são polígonos regulares. E nas bases, não, as bases costumam ser polígonos regulares, mas pode ser também polígonos irregulares, certo? Então, por exemplo, nós podemos começar a classificar os prismas de duas formas, ele ser reto ou ele ser oblíquo, né? Então, considere dois planos A, alfa e beta, paralelos e distintos. Um polígono convexo contido em alfa, aqui ó, no caso a gente tem aqui, no caso, um hexágono aqui no plano alfa. E uma reta R concorrente a esses dois planos, aqui ó. Prisma é a reunião de todos os segmentos de retas paralelos a R com uma das extremidades no polígono aqui, né, nesse polígono aqui, e outra extremidade aqui no polígono que está em beta, certo? Então, reunindo todas as retas aqui, todos os segmentos de reta que conectem os pontos da extremidade desse polígono com os pontos da extremidade desse polígono aqui, formam um prisma. Ou, em outras palavras, um prisma é nada mais do que um tipo específico de poliedro que nós temos duas bases e as faces laterais. Então, a primeira classificação do prisma é que ele pode ser reto ou oblíquo. No caso reto, ó, todos os segmentos de reta aqui, ó, todas as arestas da lateral com relação ao plano alfa, eles são perpendiculares, né? Todos os segmentos aqui, todas as arestas ou as faces laterais, elas são perpendiculares aos planos da base, aos planos das duas bases, tanto a essa base como a base de cima. Todas as arestas, elas são perpendiculares. Ele é regular, né? Um prisma ele é considerado regular se as bases forem polígonos regulares, certo? Na lateral, perceba que as laterais, as faces laterais são sempre retângulos. Pode ser quadrados também, mas um prisma ele é considerado regular se os polígonos das bases forem polígonos regulares, certo? Ele é oblíquo no caso se as arestas laterais, elas são inclinadas, né? São oblíquas com relação aos planos da base, observe, certo? Então, nós podemos ter um prisma reto ou oblíquo e podemos ter um prisma regular ou irregular. Então, temos aí duas classificações, reto ou oblíquo, regular ou irregular. Em algumas situações, dependendo do problema, você vai precisar analisar alguma secção de um prisma. E o que é a secção de um prisma? É o seguinte, você tem um plano, você tem um prisma e um determinado plano que intersecta ou que corta esse prisma. Então, observe aqui, você tem um prisma aqui e tem um plano fazendo uma intersecção aqui com esse prisma. Então, observe que a área gerada, ou a secção gerada por esse corte, né, é essa daqui, ó. E aqui também temos um outro exemplo. Então, a secção de um prisma por um plano, certo? Ou um plano intersectando um prisma ou cortando um prisma. Essa secção ela pode ser reta ou pode ser transversal. A reta é a secção obtida no prisma por um plano perpendicular à aresta lateral.
Então, em mente tenham que esse plano está intersectando esse prisma, né, passando por esse prisma aqui de forma perpendicular à aresta lateral. Já a transversal é a secção obtida ao prisma por um plano paralelo aos planos da base. Então, a secção reta você toma como base a aresta lateral. O plano tem que cruzar, né, intersectar aí o prisma, formando 90 graus com a aresta lateral. Já a transversal você toma como base o plano da base, certo? A secção é o plano que está intersectando o prisma, ele tem que passar por aqui de forma a ser paralela ao plano da base. Então, isso é o que difere uma secção reta de uma secção transversal. Então, observe que esta primeira situação aqui gera uma secção reta. Observe que o plano ele forma 90 graus aqui com as arestas. Já esse aqui, ó, o plano ele está paralelo às bases. Ó. Então, vai gerar uma secção que é do mesmo tamanho, da mesma área, com as mesmas medidas da área da base, da figura da base. Então, quais são os elementos principais de um prisma, que compõem o prisma? Né? Nos poliedros já se aprendeu a questão de encontrar quantos vértices tem, quantas arestas tem, quantas faces tem, né? Os elementos de um poliedro. Nos prismas, nós temos também essa mesma questão de quantos vértices, quantas arestas, quantas faces, mas é bem mais fácil de visualizar do que nos outros poliedros. E outros elementos de um prisma que também serão destacados. Então, quanto às medidas, nós temos aqui a altura, nós temos as arestas da base, tanto a de cima, a base de cima como a base de baixo, as arestas da base, as arestas laterais, os vértices, né, que são de acordo com a figura da base. Perceba aqui nós temos um pentágono, tanto na base de cima como na base de baixo. Um pentágono tem 5 vértices. Então, juntando os 5 vértices daqui com os 5 vértices de baixo, dá um total de 10 vértices. Então, é fácil de você visualizar quantos vértices tem. Quantas arestas também, ó. Tudo tomando como ponto de partida a base. Então, observe a base aqui, tem 5 vértices e tem 5 arestas aqui. Então, veja, temos 5 arestas nessa base aqui, 5 arestas na base de baixo, já dá 10 arestas. E de cada vértice aqui sai uma aresta lateral. Então, veja, temos 5 vértices, 5 arestas aqui, 5 arestas na base de baixo e 5 arestas laterais, dando um total de 15 arestas. Então, por observação, se necessitar cálculo ou alguma fórmula, dá para saber quantas arestas tem, quantos vértices, né? E faces laterais é só observar, ó. Na base tem 5 arestas. Em cada aresta dessa está conectada a uma face lateral. Então, se temos 5 arestas na base, temos 5 faces laterais. Também simples de ser visualizado. Então, temos altura, arestas da base, arestas laterais, os vértices e as faces laterais. Então, as medidas que importam de um prisma, nós temos a área lateral, a área total, né? Temos área e volume. Por exemplo, se você fosse construir uma caixa ou algum objeto que tivesse o formato de um prisma, quanto de material que você ia precisar para construir, né? Você ia gastar material nas áreas. Em que áreas? Nas áreas laterais, para fazer as laterais, para fazer a base do topo e essa base aqui, né? A base da profundidade, essa base aqui e a base do topo. Então, a área, nós dizemos que é a área da superfície do prisma. Então, observe, você calcula a área lateral, né, vamos chamar aqui DSL, a área que seria a soma das áreas laterais. E como nós temos duas bases, você calcula a área de uma base e multiplica por 2. Então, temos aí a área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral total. O volume de um prisma é simples, é só pegar a área da base, calcular a área de uma base e multiplicar pela altura.
né? Temos aí alguns prismas especiais, né, que são os dois mais utilizados, que é o paralelepípedo, retângulo, né? O paralelepípedo retângulo quer dizer que está retinho aí, né, sem inclinações, ou seja, ele não é oblíquo. Então, o paralelepípedo retângulo é o prisma cujas bases são retângulos, né? Tanto as bases, observa, a base é um retângulo, a base de cima também é um retângulo, na lateral temos retângulo, aqui também retângulos. Temos que a área total, então, ó, nós temos as duas bases, que a área é A vezes B, então tá aqui, ó, é AB. Temos essa e essa, cuja área é B vezes C, está aqui. E essa aqui da frente, ó, frontal e posterior, onde nós tínhamos que a área é A, base vezes altura, ó, é A vezes C. Então tá aqui, ó, é AB, AC e BC vezes 2. Outra coisa que é importante no paralelepípedo retângulo é a diagonal. Nós dizemos que é a diagonal do prisma, que vai de um ponto, de uma face, né? No caso aqui, vamos para ficar mais fácil, tome como base a própria base, as duas bases, ó. Conecte um ponto da sua base até um outro ponto da outra base que esteja, né, de um lado totalmente reverso, ó, indo desse ponto até esse outro ponto. Nós temos uma diagonal. Outra que poderia ser traçada daqui até aqui, ou, por exemplo, daqui até aqui, também da outra diagonal, ou daqui até aqui, né? Nós dizemos que é a diagonal do paralelepípedo. E esses 4 outros exemplos que eu dei têm a mesma medida dessa daqui. Ela é encontrada, a diagonal do paralelepípedo, tomando como base a diagonal da base, ou de alguma face. Por exemplo, considere essa base aqui. Tem-se a diagonal dela, que pode ser encontrada simplesmente fazendo aqui, ó, Pitágoras, né? Ó, perceba, fica d ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Você tem o dzinho. Observando agora para esse outro triângulo retângulo gerado aqui para encontrar o D, nós temos aqui que a hipotenusa dele é o D. Essa medida daqui para cá é o C, observe, ó, é o C. E daqui para cá é o Dzinho já calculado. Fazendo Pitágoras novamente, nós temos que D ao quadrado, o Dzão é igual a C ao quadrado mais o Dzinho ao quadrado. Sendo que o Dzinho ao quadrado, nós já encontramos, é A ao quadrado mais B ao quadrado, está aqui, ó. Isolando o D, ficamos com que o D, que é a diagonal do paralelepípedo, é simplesmente a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas medidas, né? Comprimento, largura e altura. O cubo, se você usar todas as equações do paralelepípedo, mas considerando que A igual a B é igual a C, você vai ter essa fórmula para a área total, essa fórmula para o volume e a diagonal vai ser simplesmente jogar aqui, ó. O A vai ficar A ao quadrado, A ao quadrado e A ao quadrado. A mesma fórmula no caso, só que você vai obter algo bem menor. Então, aqui, ó, é A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado vai ficar 3A ao quadrado. Simplificando, ó, colocando o A para fora, A ao quadrado, a raiz de A ao quadrado. Simplificando, colocando o A para fora, ficamos que a diagonal de um cubo é A vezes a medida da aresta, né? A medida de A vezes a raiz de 3. E o princípio de Cavalieri, né? Tem-se o seguinte. Imagine que você tenha dois sólidos, dois prismas de áreas de bases diferentes, né? O que garante que o volume desses dois sólidos sejam iguais? Simplesmente o seguinte, você tem a seção, a área da secção, né? Veja aqui no caso que é a secção transversal, porque o plano está intersectando esses dois prismas, esse plano ele é paralelo ao plano da base, né? Então, considere aí a secção transversal. Se os dois têm a... Pronto, aqui está a secção transversal desse e aqui a secção transversal desse. Se essas duas secções aqui tiverem a mesma área, né? Você calculou a área desse e a área desse. Os dois têm a mesma área. E os dois sólidos têm a mesma altura, então nós temos então que eles são sólidos que têm o mesmo volume. Então, o princípio de Cavalieri diz o seguinte, que se cada plano, no caso, ó,
determina secções nos dois sólidos que têm áreas iguais, ou seja, essa secção aqui tem a mesma área dessa secção aqui, superfícies equivalentes, então os volumes dos dois sólidos serão iguais, né? Sólidos equivalentes. Então, pessoal, ficamos por aqui, né? Explicando as fórmulas, vendo as fórmulas, explicação rapidinha, um vídeo curto. Nós nos vemos no próximo vídeo. O próximo vídeo será exercícios, né? Alguns exercícios, atividades, problemas envolvendo os prismas, suas fórmulas, suas equações e com foco também aí no paralelepípedo e no cubo, que são os dois prismas mais utilizados, né? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.